Sim, há elementos tanto bíblicos quanto históricos que permitem afirmar que a profecia de Jesus sobre pestes e terremotos nos últimos tempos tem se tornado cada vez mais visível ao longo da história, especialmente nos tempos recentes. 1. A profecia de Jesus. Jesus disse: "Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores." Mateus 24:7. Esse trecho faz parte do chamado sermão profético, em que Jesus responde à pergunta dos discípulos sobre os sinais do fim dos tempos e de sua vinda. Pestes, doenças epidêmicas. Ao longo do século XX e início do XXI, o mundo testemunhou uma crescente ocorrência de pandemias e doenças emergentes. Gripe espanhola, HIV/AIDS, décadas de 1980 a 2000. Gripe suína, Ebola, surto em 2014, Covid-19, 2019 em diante, com impacto global inédito na era moderna. Além disso, há aumento de resistência a antibióticos e novos vírus surgem com maior frequência, o que reforça a ideia de que as pestes estão mais recorrentes e impactantes. Terremotos. Segundo registros de instituições como o SGS, Serviço Geológico dos ELES, o número de terremotos de magnitude significativa, 6.0 ou superior, tem se mantido elevado nas últimas décadas. O aumento de registros também se deve a uma melhor tecnologia de detecção, mas o número de vítimas e destruição também cresceu devido à urbanização de áreas de risco. Eventos recentes marcantes: terremoto no Haiti, Nepal, 2015, Turquia e Síria, 3, Japão, 2024. Esses fenômenos, aliados a tsunamis e vulcões, mostram uma intensificação de abalos naturais. 4. A interpretação teológica. Muitos estudiosos cristãos entendem que esses sinais não são isolados, mas fazem parte de um conjunto profético que aponta para a aproximação da volta de Cristo. Jesus comparou esses sinais às dores de parto, ou seja, dores que se tornam mais frequentes e intensas à medida que o fim se aproxima. Sim, conclusão. Sim, há fortes evidências de que o mundo está vendo um aumento nas pestes e nos terremotos, como Jesus predisse. Esses sinais, somados a outros mencionados nas Escrituras, guerras, apostasia, perseguição aos cristãos, etc., formam um quadro profético coerente com o que a Bíblia diz sobre os últimos dias. Contudo, como o próprio Jesus afirmou, ainda não é o fim, mas são alertas para a humanidade buscar a Deus e estar vigilante. Sim, o aumento da fome no mundo também é um dos sinais profetizados por Jesus nos discursos sobre os tempos do fim. Em Mateus 24:7, ele declara: "Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares." 1. Significado de fomes na profecia. A palavra fomes refere-se à escassez de alimento em larga escala, afetando populações inteiras. Biblicamente, a fome é um dos juízos que Deus permite vir sobre a terra quando há rebeldia e afastamento da verdade. Cefig Levítico 26, Apocalipse 6, 5-6. 2. A realidade atual. Apesar dos avanços tecnológicos e agrícolas, a fome tem aumentado em várias regiões do mundo. Segundo a ONU, relatório do Programa Mundial de Alimentação, mais de 735 milhões de pessoas enfrentaram insegurança alimentar em 2023. Conflitos armados, mudanças climáticas, pandemias e crises econômicas têm sido grandes catalisadores da fome. O continente africano, partes da Ásia e América Latina são os mais afetados. A guerra entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, afetou gravemente o fornecimento global de trigo, milho e fertilizantes. Aspecto profético. A fome crescente é mais um sinal das dores de parto anunciadas por Jesus. Em Apocalipse 6, 5-6, no terceiro selo, aparece também a imagem de escassez e inflação dos alimentos, indicando que a fome global será intensificada nos últimos tempos. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz que dizia: "Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário." Apocalipse 5. 4. Aplicação espiritual. A fome física aponta também para uma fome espiritual, ausência da palavra de Deus. Isso é reforçado por Amós 8:11. "Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor." Conclusão. O aumento da fome no mundo é
sim, parte do cenário profético dos tempos finais. Apesar dos avanços humanos, a fome continua assolando milhões, como sinal da fragilidade das nações e do juízo iminente. Para o cristão, esses sinais não devem causar medo, mas vigilância e esperança, pois apontam para a breve vinda de Cristo.